Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Tiago e hoje nós vamos ter mais uma aulinha de História. O tema que vamos trabalhar hoje... Galera, para a gente entender melhor a pré-história, vamos dar uma olhadinha aqui na linha do tempo. Olhando a linha do tempo aqui, você percebe que a pré-história, gente, é um momento muito grande da história da humanidade. Vamos entender então por que ela se chama pré-história, de onde veio esse nome e por que está cheio de preconceito por trás desse termo. A pré-história, galera, tem esse nome por conta ali de estudiosos do século XIX, estudiosos positivistas. Os positivistas ali, para facilitar o estudo da história, promoveram a divisão da história em várias fases, né? Você tem ali a pré-história, você está vendo aqui na linha do tempo de novo, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Os positivistas, glorificando a ciência, chegaram à conclusão de que só poderia ser considerado história o que fosse ali legitimado por documentação escrita. Logo, nós tivemos um processo então onde o homem que não tivesse acesso à escrita, seria considerado pertencente à pré-história. Por que esse termo é preconceituoso, gente? Porque considera que povos iletrados, então, não têm história, certo? É aí que está esse preconceito. O positivista, pessoal, ele valoriza muito as ciências, mas as ciências naturais, as ciências exatas. Desconsidera ali que outras fontes possam ser utilizadas para contar a história de um povo. Tudo bem? Esse período, então, pessoal, que nós chamamos de pré-história, ele vai ali do surgimento do homem até a origem da escrita. Isso vai depender muito ali dos autores que você analisar para você considerar ali o tempo histórico. Por exemplo, alguns autores consideram que isso ocorreu por volta de 2.000 anos antes de Cristo. Aliás, 200.000 anos antes de Cristo. Outros autores já falam ali dos primeiros hominídeos há cerca de 2 milhões de anos antes de Cristo. Isso pode variar bastante. Vale lembrar também que esses hominídeos eles passaram por um processo ali de evolução até chegar ali a homens com características muito próximas a nós. Eu coloquei uma tabelinha aqui para vocês onde você pode analisar inclusive alguns desses hominídeos. Olha só, Australopithecus. Olha o período que ele viveu, pessoal. Olha o tamanho da sua caixa craniana. Origem na África, tá, pessoal? Ó, já tinha postura semi-ereta, usava ferramentas. Aí nós tivemos o Homo habilis, ó. Olha como o cérebro dele foi aumentando, né? Já fabricava artefatos rudimentares. Homo erectus. Homo erectus, pessoal, é aquele que já tem um cérebro maior, já tem a coluna ereta e já controla ali o fogo e é um caçador habilidoso. Você tem também o Homo sapiens neanderthal. Olha como o cérebro já aumentou bastante, ó. E já está presente também na África, Ásia e Europa, assim como o Homo erectus, primeiro que ficou em pé. Esse já tem fala, já tem rudimentos religiosos e cerimônias fúnebres. E chegamos ao Homo sapiens sapiens a partir de 100.000 anos até hoje, com o cérebro bem maior, a evolução aí desse homem. Vale lembrar, pessoal, que temos outros subgrupos também de hominídeos, ok? Eu só peguei alguns aqui para mostrar para vocês. Vamos dar uma olhadinha de novo aqui na linha do tempo, pessoal. Notem aqui na linha do tempo da pré-história que ela é dividida em 3 momentos, né? Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Vamos começar a falar sobre o período Paleolítico, pessoal. Período Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, né? Paleo é velho, lítico é pedra, rocha. É o primeiro momento ali, então, da humanidade. Nesse momento, pessoal, nós tínhamos o homem já, então, de forma geral, utilizando ali ferramentas que ele adaptava da natureza, adaptava essas ferramentas ali de ossos, madeiras, pedras. Ao objetivar esses elementos da natureza, pessoal, ele vai se diferenciando, inclusive, aí, dos outros seres vivos. Nesse momento histórico, pessoal, do Paleolítico, que a gente pode dividir em Paleolítico inferior e superior, nós temos ali uma economia de depredação. Vamos focar mais no Paleolítico superior, o momento final da fase do Paleolítico, pessoal. Uma economia ali que a gente considera de depredação, né? O homem não produz o seu alimento, ele depende exclusivamente
exclusivamente da extração dos recursos da natureza, então ele vive da caça, da coleta, ele tem a necessidade de se deslocar ali constantemente, ele é nômade por conta disso, ele vive em função da busca desse alimento. E para buscar esse alimento, isso leva muito tempo. Logo, nós teremos um processo onde ele se dedica quase que exclusivamente à busca desses alimentos. Vale lembrar, pessoal, que na busca também desses alimentos, o homem percebe ali a necessidade de se agrupar para favorecer a própria sobrevivência. Então nós teremos aqui os primeiros rudimentos de linguagem, os primeiros vínculos de parentesco que serão criados. Mas vale lembrar, gente, que mesmo que ocorra uma divisão aqui sexual do trabalho, homens com uma atividade, mulheres com outra atividade, mulheres, por exemplo, ali se dedicando à produção não, né? Mas a criação ali dos filhos e também o trato com os alimentos, até por conta disso se vincula a descoberta da agricultura às mulheres e não aos homens, segundo alguns antropólogos. Embora existisse essa divisão sexual do trabalho, onde o homem, por exemplo, vivia ali na busca da caça, a mulher na coleta, nós tínhamos uma igualdade social. Não há desigualdade social nesse processo. Há também os primeiros ritos funerários e ritos mágicos aqui que a gente pode vincular à humanidade, ok? A dominação do fogo também foi muito importante, porque isso muda a dieta desse homem, o cozimento dos alimentos favorece o próprio desenvolvimento evolutivo aí do homem, ok? É óbvio que isso levou milhares e milhares de anos. Mesmo com poucos elementos, aliás, com pouco tempo, esse homem ainda consegue elaborar esse homem ainda consegue promover, melhor dizendo, alguns elementos artísticos importantes. Eu destaco aqui para vocês as pinturas rupestres. Gente, a pintura rupestre era feita ali dentro de cavernas, ou mesmo em áreas externas, em rochas, né? Essas pinturas, pessoal, elas mostram um extremo realismo ali, elas retratam realmente o cotidiano desse homem. Essas cenas do cotidiano a gente destaca as caçadas, destacamos também os rituais funerários ali, os rituais mágicos. Muitos autores consideram que a ideia aqui da pintura rupestre era favorecer a caça, favorecer a obtenção de alimentos. Como é que se chegou a essa conclusão, gente? Se chega a essa conclusão porque muitas dessas pinturas foram encontradas em regiões de difícil acesso, com pouca luminosidade. Então seria uma área mais protegida ali dessas pinturas que teriam essa função mágica, que favoreceria ali então o processo de obtenção desses alimentos. Vamos dar uma olhadinha em algumas cenas aqui, ó. Olha essa primeira cena, pessoal, uma cena de caçada, ó. Claramente você vê o homem ali em busca desse alimento. Aqui você está vendo uma outra cena, ó, já uma cena africana agora, né? Uma pintura feita na África, na região da Argélia. Você vê o animal ali ao centro e os homens também promovendo essa caçada. Não esqueçam então de vincular a pintura rupestre a esse ritual mágico e também essa busca de alimento. Aqui no Brasil, pessoal, nós tivemos vários locais importantes vários locais importantes onde encontramos pinturas rupestres, como na Serra da Capivara, lá no Piauí, onde nós temos uma pesquisadora muito importante, que é a Niede Guidon, o Parque Nacional das Sete Cidades, também no Piauí, Cariris Velhos, lá na Paraíba, Lagoa Santa, Rondonópolis, Pereaçu, tem regiões no Paraná também com pinturas rupestres, regiões em São Paulo, enfim, é um patrimônio da humanidade, essas pinturas, e nós encontramos na África, na Ásia, na Europa, na América. Tudo bem? Destaco para vocês também as famosas Vênus de Willendorf. As Vênus de Willendorf, pessoal, eram pequenas esculturas femininas, né? Onde você tem alguns elementos de destaque. Primeira coisa, você percebe que a Vênus não tem rosto, você percebe que ela não tem braços. O que está acontecendo, pessoal? A ideia da Vênus é promover ali a valorização da fertilidade e da maternidade. Então por isso que você tem os seios largos, os seios enormes e as ancas muito largas. A ideia, gente, é favorecer então esse processo aí de obtenção de filhos, né? Há uma necessidade constante ali de muitos filhos. Por quê, pessoal? Porque dessa forma você vai ter um suporte maior para caçar,
para coletar, para obter os alimentos. Tudo bem? Então também a gente pode encaixar como um ritual mágico. Vale destacar também que o fim do período paleolítico ocorre ali por conta da última glaciação. Isso levou ali um processo de desertificação, começou a faltar alimentos, grandes animais ali entraram em extinção e isso fez com que o homem começasse a migrar, buscar novas regiões ali onde ele pudesse obter alimento. Dá uma olhadinha nesse mapa que interessante, né, que traz ali teorias inclusive de como o homem teria chegado à América, né? As duas hipóteses principais são as hipóteses Polinésia, da onde o homem ali saiu dessa região da Oceania, da Polinésia e veio aqui para a América. E a outra teoria é a teoria asiática. Por conta dessa última glaciação, o Estreito de Bering congelou e aí nós tivemos a passagem desse homem que teve origem na África, da Ásia para a América. Esse processo de migrações, pessoal, esse processo de escassez da caça e da coleta foi muito importante. Por quê? Porque promoveu ali um processo onde nós tivemos ali a mudança da história. Saímos do Paleolítico, entramos no Neolítico. Primeiro ponto importante do Neolítico é a Revolução Neolítica. Revolução Neolítica, gente, ela ocorre por quê? Porque nós teremos aqui uma nova forma de obtenção de alimento. O homem, ele aprende a produzir. Então, a Revolução Neolítica também é chamada de Revolução Agrícola. Então, nós temos agora a agricultura e nós temos a domesticação de animais. O homem aprende, então, a produzir o seu alimento. O desenvolvimento tecnológico aqui também vai ser muito grande. É por isso que essa fase é chamada de Idade da Pedra Polida. Galera, vale lembrar que isso vai levar a um processo gradativo de sedentarização, mas que é um processo que leva milhares de anos para se consolidar também. Se você olhar ali a linha do tempo aqui que eu estou projetando para vocês, ó, você tem ali o período neolítico entre 18.000 a.C. e 5.000 a.C. Nessa fase, pessoal, o homem agora, produzindo alimento, ele consegue ter mais tempo, começa a sobrar mais tempo para ele desenvolver outras atividades. E esse homem passa a observar ainda mais a natureza. Esse homem passa a entender, por exemplo, de astronomia, passa a criar calendários. Tudo isso em função do que, gente? Tudo isso em função da obtenção cada vez maior de alimentos. Então, ao observar os céus, ao dividir os calendários, dividir ali o tempo em criar um calendário, esse homem consegue perceber ali o momento, por exemplo, das cheias e das vazantes dos rios. Quando ele tem que plantar, quando ele tem que colher. E isso, galera, essa observação, esse tino agora para astronomia, para calendários, vai se vincular também à religiosidade, ok? Os homens que conseguem promover essas observações, conseguem prever ali o momento da cheia, o momento da vazante do rio, a hora de plantar, a hora de colher, obviamente vão ser tratados de forma diferente. Então nós teremos ali gradativamente também um processo de início da desigualdade social. Os excedentes serão controlados por essa minoria que conseguem aí fazer essas observações. Vale lembrar que essas observações, né, esse empirismo vai ser vinculado à religião, a deuses, e isso vai legitimar esse processo cada vez maior de desigualdade social. Cidades vão começar a surgir, com mais oferta de alimentos a população começa a crescer e a desigualdade vai se consolidando aqui também. O desenvolvimento tecnológico continuará ocorrendo, nós entraremos ali por volta de 5.000 a.C. na Idade dos Metais. Aqui o homem, pessoal, ele percebe que ele pode forjar ferramentas muito mais duradouras, que não são de pedras, de madeiras nem de osso. Então ele aprende a manipular o cobre, o estanho e por último o ferro, e isso vai dar uma vantagem muito grande. Quem domina a fundição, pessoal, consegue ferramentas melhores para produzir alimentos e também para se defender e expandir os seus territórios. Vale lembrar, pessoal, que aqui começa a se consolidar o Estado, ok? Esse Estado que é extremamente desigual já aqui na Antiguidade, é um Estado, pessoal, que vai desenvolver ali leis, vai criar ali políticas, vai desenvolver a religião. Tudo isso vai servir para legitimar a estratificação social. Então, o exército é criado também nesse contexto. Uma vez que você tem a maioria ali sofrendo com a exploração e com a desigualdade, como controlar essas pessoas? Criando regras, legitimando-se através dos deuses e reprimindo quem não aceitar a condição aí que é imposta.
Vou destacar aqui para vocês também no período neolítico, pessoal, o desenvolvimento cultural, tá? A gente pode destacar, por exemplo, a produção ali de cerâmica, de vasos, que serviam muito mais do que simples adornos, decoração. Agora que você tem alimentos, você precisa armazenar esses produtos. Então é por isso que você vai ter o desenvolvimento desses vasos. Muitos com motivos geométricos ou em formas de animais serviram ali então para guardar esses alimentos. Destaque, pessoal, a ocorrência desses artefatos de cerâmica no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Destacamos também os monumentos megalíticos, né? Como o próprio nome está falando, né? Movimentos colossais ali, onde você tem rochas gigantescas que pesam toneladas e que estão vinculadas também a rituais mágicos. Pode você perceber ali a dificuldade que se tem para criar, né, para se fazer esses monumentos megalíticos, você já percebe que há a capacidade de que um grupo dessa sociedade aqui da pré-história possa fazer atividades que não estão vinculadas necessariamente à obtenção de alimentos. A gente pode dividir esses monumentos em menires, né, que são rochas ali fincadas no chão, pesando toneladas, dolmens, que são rochas em formato de mesa, que você está vendo aqui a imagem também, e nos cromlechs. O cromlech mais famoso, pessoal, é o cromlech de Stonehenge, ok? Lá na região do Reino Unido. Pessoal, com o surgimento das cidades, com o surgimento do Estado, com uma população cada vez maior, com uma produção cada vez maior, houve a necessidade do desenvolvimento ali de uma forma de organizar essa cidade, de organizar essa produção, de controlar essa população. E é nesse contexto que surge a escrita. Com o surgimento da escrita, nós temos o fim do período da pré-história e o início do período da Idade Antiga, período que vai então do surgimento da escrita até a queda do Império Romano. Mas isso é assunto para a próxima videoaula. Forte abraço para vocês, galera, e até a próxima.